Médico é uma das profissões que mais usa droga, que mais prescreve inadequadamente, que mais toma inadequadamente. Então não tem proteção. Não sei se isso ainda existe. Na minha época de adolescente, tinham aulas sobre drogas nas escolas. E muitos profissionais sérios que trabalham com isso pediram para parar, porque as pesquisas mostravam que você dava aula sobre droga e nas semanas subsequentes aumentava o consumo de droga das pessoas. Então, informação não é sempre igual à melhora do quadro. E aí tem uns dados de suicídio que são assustadores. Por exemplo, toda vez que morre por suicídio alguém muito famoso, nos meses seguintes há um aumento da fuga de suicídio. Isso é uma realidade para os cantores famosos, os atores famosos, para os casos famosos de suicídio nos Estados Unidos e na Europa, você tem um aumento da quantidade de pessoas. Então a grande questão do suicídio, que é um dos problemas, é como abordar, como lidar com isso, como uma questão de saúde pública. Vários fatores associados. Tem países na Europa, por exemplo, que tem contaminação de alguns metais pesados na água e esses países têm aumento de índice de suicídio. Tem alterações no nosso DNA que acontecem por envelhecimento, que podem aumentar o risco de suicídio. Tem genes associados ao aumento do risco de suicídio. Sofrer bullying na escola é associado ao aumento de suicídio, assim como aumento de depressão. E isso aqui eu acabei tirando esse recorte há poucos meses, me pediram para fazer uma palestra sobre saúde mental de policiais para a polícia da região grande, todos os policiais. E esse é um dos dados assustadores que eu mostrei para eles. Assim, morre mais policial no Brasil de suicídio do que de homicídio. E acho que todos vocês já ouviram falar de mortalidade policial por homicídio, mas acho que ninguém ouviu falar muito de suicídio. Só que isso está explodindo, porque está crescendo. E no pós-pandemia aumentou muito mais o suicídio entre policiais do que no resto da população. E aí foi ficando uma coisa gritante, porque assim é muito mais alta o risco de morte de um policial por suicídio do que por homicídio. Em outros países se desenvolveu várias estratégias de conscientização da população, de identificar sinais, de tentar reduzir o risco. Uma observação, os países que estavam revertendo, diminuindo o risco de suicídio, têm voltado a aumentar. E uma das suspeitas que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, é a liberação do uso da maconha. Maconha tem um risco, aumenta 40% o risco da pessoa deprimir e mais que dobra a ideação de suicídio. A droga que é falada por aí como se fosse assim, super inocente, né? Já teve medicação feita à base do THC, né, que era para a obesidade, que foi retirado do mercado, porque a medicação aumentava absurdamente os índices de depressão e suicídio, e foi retirado. Isso é pouco dito, né? Acho que a informação nossa, cada vez mais eles escolhem os remédios do coração e os remédios contra os quais vão falar as ideologias, e a informação fica muito atrapalhada. O que a gente tem que avaliar como suicídio, como risco de motivação? Pensamentos insuportáveis, a pessoa está ali sofrendo muito e fala que aquilo não sai da cabeça, não consegue tirar. Situação insuportável, desejo de morrer que não para, sentimento de desespero, necessidade de ajuda, sentir o peso para outras pessoas e a vontade de livrar-se dos problemas definitivamente. Esses são fatores que frequentemente vão aumentando a motivação das pessoas, então que nós devemos escanear, tentar saber se a pessoa tem. O que leva a uma alta intencionalidade? Aí o risco é muito aumentado. Avisar que vai se matar, mensagem ou carta de adeus. Tem pessoas que fazem a carta horas ou dias antes da tentativa de suicídio. Providências finais, a pessoa organiza a vida inteira. Planejamento detalhado. Isso é uma coisa que numa consulta você deve perguntar. Você pensa em morrer? Pensa. Você pensa em suicídio? Pensa. Como é que você ia se matar? Se a pessoa planejou, se ela sabe, tem gente que já está com remédio lá escondido, aí o risco é alto. Precaução para que o ato não fosse descoberto. Às vezes eu estou com um remédio lá escondido, minha mãe não sabe, ou minha esposa, meu marido. A ausência de pessoas por perto, a gente chama isso de rede de apoio social. Quanto mais pessoas você tem, com quem você conversa, com quem você sente a vontade para se abrir, menor seu risco de suicídio, menor risco de depressão também. Não procurou ajuda após outra tentativa de suicídio. Tem gente que tentou, não morreu, mas não foi para o hospital, porque não morreu mesmo. E às vezes nem formou isso. Às vezes a gente vê no consultório pessoas que, assim, a família trouxe que
está com medo de se matar, mas não sabe que ela já tentou e não procurou ajuda. Método violento, a pessoa pensa, como é que você vai se matar? Vou dar um tiro na minha cabeça. Então, com um revólver escondido, alto risco. Normalmente, a letalidade, o pensar em uma morte violenta está associado a um aumento significativo do risco de suicídio. E se a pessoa não morrer, aumenta o risco de tentar de novo. Crença de que o ato seria irreversível e letal, que é engraçado. Vocês sabiam que 25% das pessoas que dão um tiro na cabeça sobrevivem? O suicida geralmente não sabe, mas 25% dos suicidas que atiram na própria cabeça sobrevivem. Afirmação clara de que queria morrer e arrependimento por ter sobrevivido. Tem gente que você atende interna, tentou o suicídio ontem, aí a pessoa fala assim para você, doutor, é só eu voltar para casa, eu vou matar. História prévia de hospitalização por autoagressões, pessoas que têm uma história de autoagressão têm mais risco de suicídio, tratamento psiquiátrico anterior, pessoas que têm outras doenças psiquiátricas têm uma associação muito mais forte que pessoas que não têm doenças psiquiátricas, internações psiquiátricas, transtorno de personalidade antissocial também aumenta, alcoolismo e drogadição. A maioria dos crimes violentos, seja homicídio, seja suicídio, estão associados com o uso de álcool e drogas. E não viver com a família, ou seja, rede de apoio social ser pequena. Como é que você trata? Tentando avaliar a intencionalidade suicida, tentando fazer aliança terapêutica, tentando fazer contrato. Pode parecer surpresa para vocês, mas uma das coisas que a gente tenta, às vezes você combina, você faz um contrato de que ele não vai tentar se matar enquanto vocês estão fazendo aquela tentativa terapêutica. E sim, isso costuma funcionar. O paciente garantir para você se comprometer que não agredir, isso não vai garantir que ele não vai, mas diminui o risco da tentativa de suicídio. Não ter comportamento impulsivo, porque frequentemente homicídio e suicídio são comportamentos impulsivos. Não ter abuso de álcool e drogas, porque há risco. Ausência de tentativa no passado também diminui a chance. Fatores estressantes graves, se não tem. E por aí vai, então a gente vai identificando. O paciente preferir ficar em casa, muitas vezes é um indicativo de que ele está, se ela morrer. Agora eles têm que ter cuidado. Já houveram casos, inclusive aqui em Campinas, de paciente com intencionalidade suicida, encaminhado para internação, foi reavaliado no carro, o profissional de saúde mental avaliou, falou, não tem vaga, vou deixar ir para casa. O adolescente foi para casa e se matou naquela noite. Então, é uma responsabilidade extremamente complicada nesse caso. O paciente tem recursos de moradia financeiros adequados, também funciona como protetor e não tem isolamento, tem a rede de apoio social. Isso tem estudos no Brasil e fora do Brasil de que a rede de apoio social é um fator determinante de reduzir risco de suicídio. Esse vídeo foi por isso que eu perguntei se tinha internet. É um vídeo bastante interessante que correu muito. Se a gente consegue. Ele terminou uma luta e aí quando ele é entrevistado ele pediu Friday morning, 4 a.m. to a message that one of my friends back home had killed himself. This was 5 hours before we weighed. So really bad. That's for you. But there's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve this is by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. People would rather, I know I'd rather everybody cry on my shoulder and go to his funeral next week. So please, let's get rid of this stigma and men start talking. Esse vídeo correu o mundo inteiro, foi uma das coisas que chamou a atenção, porque esse é um forte estímulo. E embora a depressão, por exemplo, seja muito associada ao gênero feminino, suicídio é muito associado ao gênero masculino. Era isso.